Oi, gente. Hoje eu me lembrei de uma coisa assim, sobre uma fofoquinha assim de igreja, mas não é uma fofoca assim, aconteceu hoje. Não é um caos que aconteceu hoje. Esse caos está acontecendo há mais de 4 anos. Eu vou contar. É o seguinte, tem uma família que sempre me incomodou na igreja, sempre me incomodou. Porque aquela história que diz de pequeno que se torce pepino, né? Pois é, eles têm dois filhos, o menino e a menina. O menininho dele, gente, não tô exagerando, desde de 1 ano de idade que ele começou a querer andar. Eu não sei, ele começou a ter assim, uma mania de correr na igreja. Durante a missa toda, ele ficava correndo. E aquilo era meu Deus do céu, perturbava muito. E o pior que acontecia, ele já tinha essa menina, tinha uma faixa dos 9 anos, quando começou mesmo essa situação do filhinho deles. E a menina ia assim com vestidão comprido, sabe? Porque a igreja católica não se usa muito roupa comprida, assim, mas essa menina, ela ia com essa roupa comprida. Por quê? Porque ela não assistia à missa, gente. Ela ficava a missa toda correndo atrás do irmão. O irmão corria para um lado e ela ia atrás dele. Tipo, ela não aproveitava nada da missa. Não se concentrava na missa, porque o tempo todo era como uma espécie de babá do irmãozinho, no caso. Ele tinha 1 ano, aí tá. Depois ele completou 2 anos, a mesma história, a menina ainda com os vestidões lá. Pai e mãe não corriam nem atrás. Ficavam lá na deles, só cutucava a menina como se a menina fosse uma empregada deles. E aí olhavam logo pra ela assim com uma cara tipo, vai lá, vai correr atrás dele. Aí 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos. Quem eu vi hoje, gente? Eu acredito que ele já está com uma idade assim dos 7 anos. Gente, a criança não mudou nada. O mesmo costume ruim que ele tinha quando ele era pequenininho, que era de correr atrás, ficar correndo pela igreja, correndo e correndo para um lado, correndo para o outro, gritando. Ele continuou com o mesmo costume. E o que acontece? Quando uma criança é pequena, as pessoas ainda toleram. Eu posso falar que eu não sei se é um lado ruim meu, gente. Eu não conseguia tolerar nem com ele pequeno. Esse tipo de criança me incomoda muito. Eu já tive uma criança assim de convivência comigo e sempre que eu vou com criança para a igreja, apesar de eu não ter filhos, eu sempre aviso, olha, não quero que corra. Eu olho logo feio, não bato, né? Mas eu olho logo feio e tal. E, gente, é aquela coisa. O menino continua do mesmo jeito, com os mesmos costumes, fazendo a mesma palhaçada. E pai e mãe, assim, agora eles ficam mortos de vergonha. E outra coisa, a menina já tá uma moça já, filha deles. Não dá mais pra ela correr atrás de um menino de 7 anos. Imagina, só uma mocinha correndo atrás de um menino de 7 anos. 7 anos ele não tem mais desculpa de que ele vai cair, de que ele vai se bater, qualquer coisa assim. Ele não precisa mais de ninguém como babá dele. Aí hoje, por coincidência, foi a sogra. Eu acredito que ela é a mãe da moça, da mãe dessas crianças. Digo moça, já é uma senhora também, né? Eu acredito que ela é a avó das crianças. Essa que foi junto com eles, mas ela olhava assim, sabe, parecia que ela não estava acreditando. Aí quando você vê assim que a pessoa tá morta de vergonha, tipo, eu acho que pensando, meu Deus, por que não toma uma atitude para esse menino parar com isso? Gente, eu achei aquilo assim, ridículo. Mas é aquela coisa, o costume ruim, o mau costume dele começou de pequeno. Se quando ele tinha 2 anos, 1 ano talvez não, mas se quando ele já tinha 2 anos e já tivessem começado a chamar a atenção dele, ó, tá, corria, digamos que ele corresse durante a missa, quando chegasse em casa, ó, desse algum corretivo, alguma forma. Nem que fosse castigo, sei lá, alguma coisa para demonstrar que ele estava errado. Porque o menino cresceu tipo como um reizinho, que faz tudo o que quer. Agora tá ridículo. Um menino de 7 anos
correndo, gritando pela missa. Aí o que as pessoas fazem? Todo mundo olhando feio, todo mundo assim, sabe? Até criancinhas menores do que ele lá olhando pra ele, sabe? Com aquele olhar assim, tipo, ó, nossa, que criança mal educada. Será que ele tem problema? Eu acho que é o que as pessoas devem pensar. Eu mesma hoje fiquei até pensando, será que esse menino não tem algum problema? Porque pra ser assim, desse jeito, não tem jeito, gente. A missa que essa criança tá, criança já tá 7 anos, né? Missa que ele tá, não dá pra se concentrar. Missa que tá essa família, não dá pra se concentrar, porque essa situação desse filho deles que corre pela igreja inteira. Olha, quando ele era menor, ele chegou aí no altar. Sabe? Aí nessas horas eu me lembro do padre antigo que a gente tinha aqui. Não vou falar o nome dele. Assim, tanta falta dele que ele falava assim mesmo. Quando uma criança chorava, ele falava: pelo amor de Deus, tira essa criança. Cadê a mãe? Cadê o pai dessa criança pra tirar ela daqui? Gente, hoje em dia um padre não pode mais falar isso, que senão, meu Deus, vai ser um escândalo. Vão querer arrancar até o fígado do padre porque ele ralhou com uma criança, pediu para tirar uma criança da igreja, de dentro da igreja. Mas, gente, as crianças estão demais já da conta. Parece que os pais estão abdicando da função deles de pais, do direito deles de corrigir, de fazer tudo, e deixando que os filhos tomem posse da situação, que os filhos fiquem. Na verdade, é como se os filhos fossem os pais fossem os filhos, porque eles ficaram hoje lá na missa igual dos patetas, como eles sempre ficam, igual dos patetas, assim. E enquanto o menino pintou e bordou na igreja, só que ele está crescendo. Sabe, gente? E quanto mais a criança cresce, mais feio fica a situação. Eu não sei. Eu fico pensando também, como vai ser se vocês tivessem outro filho, se vocês tiverem um outro filho? Esse menino desse jeito, incontrolável, correndo de um lado para o outro, será que seria uma boa? Porque poderia acontecer, né? Dela engravidar de novo, eles planejarem ou não planejarem e terem uma outra criança. E no final das contas, estão nessa situação, com esse menino incontrolável. Eu fiquei pensando, como será que é ele na escola? Como é que se comporta na escola uma criança dessa? Porque, poxa, com 7 anos, ele não muda. Mas é aquela coisa, se tivessem corrigido no começo, né? Em vez de fazer a filha de empregada, agora ela tá mocinha, tá quase já adolescente, já quase pra alguma até sair da casa deles. E aí, como é que eles vão se virar com um marmanjão e fazendo o que quer, correndo, gritando? Agora ele corre na igreja, outro dia, no futuramente, sabe-se lá mais o que ele não vai fazer de descontrole emocional e assim, na convivência com a sociedade em geral. Que coisas que ele não vai fazer, todo descontrolado, por causa de uma coisa que poderia ter sido corrigida quando ele tinha lá os seus 2 anos de idade. Bem, era isso que eu queria falar. Não sei se eu tô sendo exagerada, até porque eu não tenho filhos, né? Mas, bem, era isso que eu queria falar, né? Beijo pra todo mundo e tchau.